tarde, gente. Hoje a gente vai estar gravando mais um videozinho do canal, que agora tem nome. O nome é Ide Verbalizar. Ide porque Jesus manda a gente pregar o evangelho. Verbalizar porque ele é o verbo, ou seja, Ide Verbalizar, pregue Jesus. E esse vídeo era para ter sido postado sexta, mas como teve congresso na minha igreja, ficou muito apertado os horários e não deu para me postar, não rolou. Mas a gente vai estar falando hoje a palavra vai ser dada do mesmo jeito. E na verdade essa palavra Deus me deu no início da semana. Eu estava pesquisando uma palavra para dar para vocês. E na verdade ele me ministrou, porque não era a intenção dar essa palavra, a intenção era dar outra palavra. Mas ele me ministrou tanto nessa palavra que eu senti necessidade de compartilhar. E essa palavra está em Salmos 84. Vou pegar minha Bíblia, né, gente? Salmo 84, 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Primeiro vamos pesquisar o significado de algumas palavras do texto. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aplanados no sentido assim mais espiritual, né? É livre de dificuldades, livre de obstáculos. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Vale árido árido é um lugar seco. Vale é um lugar onde você passa, onde você vai passar por dificuldades, é como se fosse um deserto. E árido é um lugar seco, um lugar improdutivo, um lugar estéril, ou seja, não tem capacidade de gerar vida. E acho que de palavra manancial. Manancial é fonte, é alguma fonte de água, onde tem água abundante. E vocês vão entender por que manancial. E eu estava meditando, eu estava estudando essa passagem da Bíblia. E o que Deus ministrou em mim foi que nessa passagem especificamente ele está querendo falar de deserto. Deserto é um lugar onde você vai passar por dificuldades, onde você vai passar por obstáculos, onde você vai sentir necessidade onde você vai sentir vontade de desistir, porque as coisas vão ficar mais difíceis, mais apertadas. Assim como quando Jesus passou pelo deserto, em Mateus, nos evangelhos falam, ele foi tentado o tempo todo, ou seja, as coisas ficaram difíceis, os obstáculos surgiram, e a mesma coisa é com a gente. O mesmo deserto por qual Jesus passou é o deserto por qual nós passamos. A diferença é que Jesus, ele agia como filho de Deus. Em nenhum momento ele se desviou dessa identidade de filho de Deus como nós às vezes fazemos no deserto. Por isso nós passamos por um momento de dificuldade em tão longo tempo, tão longo período. Às vezes a gente fala, nossa, esse deserto nunca vai acabar. Mas é porque, diferente de Jesus, que manteve a identidade dele no deserto inteiro, nós não mantemos muitas vezes nossa identidade de filho de Deus no deserto inteiro. E o que Deus também me ministrou é que esse lugar seco, esse lugar árido, é um lugar onde Ele quer transformar, onde Ele quer fazer aparecer um manancial de águas vivas. Esse manancial é Jesus. Esse manancial de águas vivas é Cristo, é Yeshua. Você só vai poder gerar vida se você estiver com esse manancial dentro de você. Porque assim como o vale seco, ele é estéril, ele não tem capacidade de produzir, ele não tem capacidade de gerar vida, muitas vezes assim é conosco. Muitas vezes nós estamos como um vale árido, como um vale seco, improdutivos, incapazes de gerar vida. E o que Jesus falou comigo nesse versículo foi, eu quero fazer você gerar vida, mas para você gerar vida, eu preciso estar em você porque eu sou o manancial. Eu preciso fazer essa terra seca virar uma terra úmida, onde vai ter tanta água, tanta presença de Jesus, que você vai jorrar na vida do próximo, onde essa água não vai conseguir ficar só dentro de você, onde você vai começar a jorrar água na vida do seu irmão. E outra coisa também que Jesus falava comigo é sobre, na sua dificuldade, é o melhor momento de você adorar. Como assim? Eu vou adorar no deserto? Sim, porque quando a sua terra está úmida, quando a sua terra está com água, quando você está com muito Jesus, aquela terra ela já está úmida, ela não vai precisar de mais água. Você já vai estar ali umedecido, Jesus já vai estar ali umedecendo, porque Ele é a água da vida. Só que no momento que você está seco, é o momento que Jesus quer te encher. E Ele não vai encher se você não quiser, porque Jesus,
Em momento algum, Jesus é sem educação. Pelo contrário, ele é muito educado, ele é muito respeitador e ele só vai te encher no momento que você tomar essa decisão. Jesus, principalmente, ele age a partir das suas decisões. E o que ele estava falando comigo é que nas minhas dificuldades eu preciso permanecer com a minha identidade, eu preciso continuar adorando como se eu não estivesse passando pelo deserto, como se eu não estivesse passando pela dificuldade. E hoje mais cedo eu estava pensando, o que eu iria falar para vocês, e eu lembrei de uma época onde a minha adoração ela era comprometida muito facilmente, que foi logo quando eu me converti, logo quando eu entrei para a igreja. E aconteceram umas coisas meio chatas na igreja, toda igreja acontece coisas meio chatas. E naquele período, a minha adoração estava sendo influenciada muito fácil. Por exemplo, hoje estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, eu adorava, eu cantava, eu louvava, eu pulava, eu gritava. Amanhã já estava mais ou menos, eu não adorava. Até que eu comecei a olhar para as pessoas e eu olhava e eu falava, nossa Deus, elas estão adorando tão intensamente, parece até que elas não passam por dificuldades. E Deus estava falando comigo hoje cedo, eu estava lembrando dessas coisas e o que Deus estava falando comigo não é que elas não passam por dificuldades, mas é que a adoração delas não são comprometidas por poucas coisas. Elas não estão aqui por coisas, elas estão aqui por minha causa. Diferente de você que está atrás de coisas, está me adorando por coisas e quando eu não te dou isso que você quer, você se frustra e a sua adoração é comprometida. Ou seja, o que Jesus estava querendo falar é, quando você não consegue alcançar alguma coisa que você quer, você vai ficar com raivinha, você vai com feridinha na alma e você automaticamente não vai querer me adorar. Ao contrário, se eu te der essa coisa, você vai adorar, você vai ficar feliz porque vai estar tudo bem, vai estar tudo maravilhoso. Mas a própria palavra diz que no mundo a gente vai ter aflições, só que é pra gente ter bom ânimo. E o que Deus estava ministrando em mim é que não, essas pessoas não são livres de dificuldades, pelo contrário, algumas pessoas assim, às vezes uma hora ou outra a gente repara a adoração delas e são pessoas assim bem intensas. E o que Deus estava ministrando também é que o nível de intimidade, o grau de entrega dessas pessoas é maior. Porque na igreja é muito fácil você adorar, é muito fácil você pular, porque a emoção do momento te conduz a isso. Mas o mais difícil é você adorar em casa, quando todas as coisas não cooperam para você adorar, quando tudo acontece contra coisa tipo te animar, tudo acontece de errado, te induzindo a não adorar, te induzindo a não orar, te induzindo a não ler a Bíblia. Esse é o momento onde você vai mostrar a sua verdadeira identidade de filho de Deus. O que Deus vai querendo dizer comigo é você não é qualquer um, você é minha filha. E eu preciso de você até quando você está no deserto. Não pense que porque você está passando pelo deserto, eu vou estar, ai filhinha, tadinha, está passando pelo deserto. Não vou exigir muito dela agora, não. Ele vai exigir de você no deserto também, principalmente. Porque é no deserto que vai ter um manancial de águas vivas. E na primeira chuva ele vai te encher de uma forma tão grandiosa que você vai ficar doido. Porque a presença de Deus deixa a gente louco. Louco. Porque vai ser tanta água, que quando você for ver aquele monte de água vai estar enchendo as pessoas à sua volta e as pessoas com dificuldades vão estar sendo preenchidas por causa da sua adoração, por causa da sua entrega. E aí você vai ficar se perguntando, gente, mas eu tô passando por muitas dificuldades, como assim? Pessoas precisando de mim. Só que a própria palavra do Senhor diz, eu não tô mentindo, em Salmos está escrito, vocês podem ler depois, vocês podem meditar, vocês podem pedir confirmação pro Senhor. Porque eu não tô aqui falando uma coisa que, nossa, minha mente inventou isso. Não, Deus ministrou em mim. E como Ele ministrou em mim, Ele pode ministrar em vocês. Ele quer jorrar a vida através de você. E principalmente, Ele quer jorrar a vida através de você no deserto. O deserto, um lugar de dificuldade, pode ser um lugar também de superação. Isso me veio agora aqui na mente, ó. Deus falando. E a mensagem que eu queria deixar é, por mais que quando às vezes a gente está passando por um momento difícil, a gente tente vontade de desistir, a gente tem que lembrar da nossa identidade. Tá puxando um pouquinho pro lado de identidade agora, né? Jorrar a vida, identidade, deserto, mas amém. Deus faz. Não esqueçam da identidade, assim como Jesus não esqueceu da identidade dele em momento nenhum no deserto, não esqueçam da de vocês. Assim como eu também não posso esquecer, porque essa palavra me ministrou muito, porque eu sou uma pessoa assim, muito influenciada por situações que são momentos, momentâneas, coisas ruins que acontecem, às vezes até no caminho da igreja, e aquilo me afeta de uma maneira assim,
muito grande. E o que Deus ministrou em mim é isso: não se deixem afetar por pequenas coisas. Espero que vocês tenham sido ministrados. Sexta que vem, em nome de Jesus, tem mais. E fiquem com Deus.